Nosso tema, permanecer no amor de Jesus. Permanecei no meu amor, ensina Jesus para nós, para que dessa maneira nós possamos viver nessa caminhada com Ele de conversão, mudança e santificação. Hoje nós vamos acolher um convidado especial no Você Pode Ser Feliz. Ele tem uma história linda, um testemunho maravilhoso para contar para nós desse amor de Jesus, dessa perseverança com Jesus. E ele vai cantar também canções para nós durante o programa. Eu quero chamá-lo aqui, é o Cláucio Lima, que vai dar o seu testemunho e contar a sua história para nós. Ô Cláucio, seja bem-vindo. Bom dia, Padre. Tudo Sua bem? Bênção. Amém. Alegria Vamos poder sentar estar aqui, com vem vocês cá. aqui. Que bom, Cláucio, que você veio participar com a gente. Estava vendo um pouquinho da sua história, uma história de sofrimento, de dor, mas de superação também e de perseverança com Jesus. E hoje eu escolhi esse tema para a gente conversar. A importância da perseverança no amor de Jesus. Encontrar Jesus é algo maravilhoso, mas é mais maravilhoso ainda essa permanência com Ele, o ficar com Jesus. Queria que você desse um bom dia para quem está em casa, falasse de onde você e começando assim da sua alegria de estar aqui participando hoje desse programa. Fala pra gente um bom dia pro povão. Bom dia a todos, que nos acompanham pela Século XXI. É uma alegria para mim estar com vocês. Eu sou da cidade de Catanduva, diocese de Catanduva. Um abraço para toda a nossa diocese. Resido pastoralmente na quase paróquia São Benedito. Ainda é quase uma paróquia. Está organizando. Padre Gessé, nosso pároco. E desde então, essa nossa missão de evangelizar, Padre, o senhor falava do encontro, né? Sim. Eu posso dizer que na minha história foi diferente, foi ele que me encontrou. Sim. Porque naquele tempo eu não teria condições de encontrar Jesus. Na verdade, foi pura misericórdia, foi ele que me encontrou. Às vezes nós nos encontramos assim, né? Ou ele nos encontra, ou nós vamos ao encontro dele. Porque em determinadas situações da vida, às vezes a pessoa precisa ser encontrada. E ser encontrada por Cristo, Cristo coloca na nossa vida algumas pessoas que é esse encontro que acontece. E eu sou um testemunho vivo disso. Sim, você me fez lembrar do Mateus, que o Mateus ele era um pecador publicano, né? Trabalhava cobrando impostos. E o Mateus estava lá trabalhando, cobrando os impostos, e ele não foi procurar Jesus, como o Cláudio está dizendo. Ele foi encontrado por Jesus. Jesus passou por ali, olhou para ele. Sim. Aquele olhar de amor foi tão grande que aquilo tocou. E Jesus falou assim, deixa essa vida aí e você vai ser meu seguidor. E Mateus foi então, gostei dessa sua explicação, né? A gente encontra Jesus ou somos encontrados. Então Mateus é um exemplo de alguém que foi encontrado por Jesus e se transformou numa pessoa santa diante de Jesus. Mas fala pra gente, Cláudio, você está falando aí da quase paróquia, lá em Catanduva, já estive lá também, com a TV Século XXI, já fizemos várias atividades lá, a diocese, perto de Rio Preto, né? Ali do ladinho, 50 quilômetros. E lá está com uns 200 mil habitantes já? Não, hoje, segundo o censo, 130 mil, mas é uma cidade polo também, né? Então, sim, a população aumenta durante o dia, o pessoal da região, toda a diocese. E você faz parte dessa comunidade? Eu estou inserido nesta comunidade, né? Na vida do grupo de oração. Padre Gessé. Padre Gessé, jovem padre, né? Uma benção. E a tua atividade lá é no grupo de oração? Você ajuda lá o pessoal? Eu estou retomando uma caminhada na diocese de Catanduva, pois eu venho há pouco tempo, 1 ano e 3 meses, eu venho da diocese de Marília. Sim. Então, como a gente diz, missionário não tem casa. Onde Sim. o Senhor nos convida, nós iremos. Então, eu estou em missão nessa diocese, a caminho, né, ao encontro do Cristo sempre, mas essa missão de evangelizar e ir ao encontro das comunidades terapêuticas também. Trabalhei um tempo com a Caritas Diocesana de Catanduva, né, junto à Caritas. E a gente tem colaborado dessa maneira, com o nosso testemunho, com o instrumento que Deus nos deu, que é a música. Então a gente vai animando, participando, colaborando. Você faz parte de uma comunidade de vida, sim ou não? Não, eu sou leigo paroquiano, né? Posso dizer assim, sou casado, milagres acontecem, sempre digo, né? Um abraço para minha esposa que está nos acompanhando, a Silvana, toda a minha família. Então, eu sou leigo paroquiano. Ainda não teve faz as missões. Sim, onde nos convidam, nós vamos. Eu não tive ainda esse despertar para um carisma, para uma comunidade.
estamos aí, né, ouvindo o que Deus tem para nós. Que maravilha, estamos acolhendo o Cláudio Lima, Catanduva, São Paulo, aqui participando para dar o seu testemunho. E ele vai falar um pouquinho para nós do antes de ser encontrado por Jesus, o que aconteceu com ele, um pouquinho da sua vida na infância, e o que te levou depois a entrar no mundo das drogas, que eu estava lendo um pouquinho da sua história, do seu testemunho, e você acabou vivendo nessa situação daquele que estava caído lá na beira da estrada e passavam pessoas, até que passou o bom samaritano. Fala um pouquinho da sua família, da sua infância e dessa vida que você tinha antes de ser encontrado por Jesus, Cláudio. Então, de família simples, né? Vindo do interior do estado, da região, como eu disse, professor, de Marília. Cresci no sítio, na roça, e ali naquele convívio sempre, né? Aquela realidade nos limitava. E quando nós mudamos para a cidade, algo novo, né, apareceu. Tudo aquilo que eu me deparei me iludiu, né? A ilusão das novidades que eu encontrei quando cheguei à cidade, ainda criança, posso dizer, 12 anos, 11 anos. E na escola, né? Tudo aquilo novo, até mesmo as amizades que nós fizemos naquele tempo foram nos iludindo, né? E aí eu acabei adentrando a um caminho que não foi o melhor caminho, né? Por escolha, né? As escolhas, a minha liberdade me levou a conhecer a droga. A princípio o álcool, às vezes motivado pela música secular, que a música sempre foi uma paixão, mas usava ela de maneira não sóbria, né? Usava ela de pequeno gostando da música. Sempre, né? Mas o meu amor mesmo pela canção sempre foi a música da igreja, sempre foi o louvor. Isso sempre esteve no meu coração. Mas a ilusão da música, né, naquele tempo, para mim foi um problema. Sim. Comecei a tocar nos bares, comecei a tocar na noite. E mim... ali as coisas estão mais perto, né? Mais fáceis, né? O álcool, a bebida. Sim. O álcool, a bebida, o sexo livre, tudo aquilo que nós sabemos que está aí, né? Para que nós possamos escolher. Então eu fiz as escolhas naquele tempo, sem conhecimento, na ignorância, porque às vezes quando a gente faz algumas escolhas erradas, na ignorância, ainda dá tempo, como a gente diz na pastoral da sobriedade, né? E aquelas escolhas naquele momento foram escolhas erradas que me levaram a um prejuízo muito grande, né? Mas que graças a Deus deu tempo retomar, porque, como eu disse, Jesus me encontrou. Isso foi... E uma coisa importante, né, Cláudio, que muita gente está nos vendo agora no Brasil, pais de família, às vezes jovens que estão agora nos vendo também, as coisas vão acontecendo passo a passo, sabe? Às vezes a gente não entra num vício, num problema, de repente. É de pouquinho em pouquinho, quando a gente se vê, está na lama. É um alerta para você que é pai, para você que é mãe. O Cláudio tem família. Então você, papai, estar muito atento, você, mamãe, ao comportamento do seu filho, você, jovem. Não pense que você é capaz, que você é forte o suficiente para dizer assim, eu sei o meu limite, eu vou fazendo, depois eu saio a hora que eu quero. Cláudio, é mais ou menos assim. Você foi devagarzinho ali, tocando, e de repente, quando você se viu, já estava mais difícil. Na verdade, quando eu percebi, eu estava só, né? Sim. Que tudo aquilo que foi momento, que foi ilusão, passou. E aí, quando a gente sabe, né, a dependência do álcool, seja a droga qual for, ela chega ao ponto físico. E a pessoa já não mede mais as consequências, ela já não tem mais controle sobre si. É uma doença, é uma enfermidade espiritual também, sim, mas também física, né? Então a pessoa já não tem mais senso. Com a dependência mesmo. Dependência, né? Então, ainda jovem, com 14, 15, foi o processo de início. Mas já foi assim, passo a passo. Passo a passo. Vai. Né? Foi era só fim de semana, né? Era só nas baladas, era só nas festas. E depois isso foi se agravando até... E quando adentra ao estágio físico, a pessoa não sabe, a pessoa não tem mais domínio sobre si. Então, quando eu cheguei a esse ponto, aí tudo aquilo que eu pensava ser conquista ficou para trás. E eu me encontrei só, né? Me encontrei naquela inconsequência, me encontrei num desespero,
às vezes até mesmo para manter o vício, já não do álcool e nem Sim. de drogas mais leves, mas de drogas mais pesadas como a cocaína. E aí já parti para o crime, já parti para as escolhas piores, né? Para manter tudo isso. Para manter tudo aquilo que se tornou dependência física. Então, aí foi a hora que a gente pode dizer que eu me encontrei no fundo do poço, né? Onde nós não conseguimos enxergar mais nada. Sozinho. Só. Eu pensava que estava sozinho, na verdade, né? Mas a misericórdia e a graça de Deus lá, estava esperando o momento certo. Porque o Senhor, eu creio que Ele espera o momento certo. Porque ainda a gente, às vezes, resiste, né? Sim. Quantas pessoas não resistem? Tenho certeza que muitos estão acompanhando e, às vezes, tem diante da sua realidade alguns problemas como esse. E a pessoa quer, né? Tocar, quer ajudar, mas a pessoa, o dependente, ele resiste. Ele reage, né? É como aquela ferida quando nós machucamos, quando a gente sofre uma machucada. Se alguém for querer nos ajudar e tocar, a gente reage. E é necessário passar, né? Passar um período para que possa ser tocado. E eu precisei passar por essas etapas, né? Até que eu deixei de resistir e aceitei, né? Aceitei aquele... Se abriu. Me abri ao encontro, né, com Cristo. Inclusive, Cláudio, eu quero convidar você que está me acompanhando, que esteja passando por um problema assim, ou na sua família. A gente recebe aqui, Cláudio, muitas ligações, pedidos de oração. Olha, meu marido é alcoólatra, o meu filho está nas drogas, estou desesperado, não sei mais o que fazer. O Cláudio está dizendo, alguém está com as mãos estendidas para você. Jesus. Você não está sozinho, abandonado no fundo do poço. Não, alguém está com as mãos estendidas. Então eu quero fazer um convite para você, ligar para nós. O Cláudio está aqui, depois ele vai tocar o violão para nós. Eu vou levar os pedidos de oração para a Capela da Adoração no finalzinho. Tem aqui a Sagrada Família intercedendo por nós. O telefone é 19-3871-9620. Não se desespere, não desista das pessoas que você ama. Pegue o telefone agora, ligue para nós. O call center, pessoal de braços abertos para acolher você. É só você ligar e deixar o nome das pessoas. Eu assumo esse compromisso com você, o Cláudio também. Nós vamos levar diante de Jesus, no encerramento desse programa, na adoração, para pedir e clamar o poder do sangue de Jesus sobre essa pessoa, para que ela possa se abrir e experimentar a cura e a libertação de Jesus. Ô Cláudio, mas quando a gente está numa situação assim, eu imagino que Jesus ele vem ao nosso encontro, mas ele também usa de pessoas. Com certeza. Pessoas ou da família, ou alguém que a gente nem conhece, ou alguém de uma pastoral da sobriedade, ou alguém da paróquia, uma pessoa, um amigo. É um anjo, né, que Deus manda para nos ajudar, um anjo de carne e ossos. Não tem asas assim, mas é um anjo de carne e ossos, ou anjos de carne e ossos. Na sua história, antes de você falar, depois a gente vai falar das coisas boas, sim, mas claro, para que a pessoa que está em casa entenda que a gente não está sozinho, Jesus está conosco, isso se traduz também em pessoas que Ele envia. Tem alguém que você se lembra, que deu conselho para você, falou, Cláudio, menino, você é novo, não é assim, você tem talento, você é capaz, saia disso aí. Teve alguém ou algum grupo, alguma pessoa, que você lembra com carinho? Com assim? certeza, padre. A princípio, na época, né? Hoje eu tenho 35 anos, isso foi na década de 90, né? Naquela época, o Amor Exigente era o programa, né? Era o grupo. Tinha lá em Catanduva ou em Marília? Não, ainda na Diocese de Marília, na cidade de Oswaldo Cruz, onde eu residia. Cruz, sim. E os meus pais, sem saber o que fazer com aquela situação, foram acolhidos pelo Amor Exigente. Então, o Amor Exigente naquela época foi a porta, né? Foi a providência de Deus na minha vida. Mas ainda resistindo. E com o tempo, meus pais foram se formando, a importância, né, da família também, dos codependentes estarem também participando de um grupo de apoio. Porque tem muitas pessoas, padres, que pensam que os grupos de apoio, Amor Exigente e tantos outros, Pastoral da Sobriedade, é só para o dependente. E não é. Não adianta pegar a pessoa e colocá-la lá, né? Tem que tratar a família, né? Geralmente o dependente acaba indo para uma comunidade terapêutica e tal, mas a família precisa caminhar. E os passos, minha família, meus pais, começaram a caminhar antes de qualquer experiência na igreja, né? Porque eram simples, pessoas do interior,
não tinha uma experiência de igreja católica. Lá na roça não tinha assim, uma comunidade? Não, era esporádica a celebração eucarística, mas aquela devoção, aquela fé, na cidade encontraram o amor exigente, que foi dando todas as direções. E através do amor exigente, eu fui me abrindo, né? Acabei passando por 5 comunidades terapêuticas. Então, na adolescência até a vida adulta, foram 5. E a família tentando. E a família acompanhando, e eu naquela rebeldia, não porque queria, porque estava na dependência. Mas a família participando do grupo de apoio, sabendo lidar com a situação. Porque as famílias... recebem as instruções. Quando não participam do grupo de apoio, ou seja, Pastoral da Sobriedade, ou seja, Amor Exigente e tantos outros grupos, né? O GEV, da Fazenda da Esperança, que nós temos também espalhado por tantos lugares. Quando a família não participa, a família não sabe lidar com a situação. E meus pais foram tendo aquela paciência. E eu não compreendia, né, tamanha paciência. E eles foram lidando com a situação, foram me encaminhando, foram me levando. Até que na 5ª comunidade terapêutica, eu tive uma experiência com Deus. Porque eu sempre digo que a experiência com Deus é o que muda a nossa história. Aí foi o momento que você foi encontrado. Foi o momento que eu me despertei para a palavra de Deus, né? Para o amor de Deus, através da iniciativa daquela comunidade. Mas aí foi a primeira etapa. Que benção. Mas eu vou deixar aí, nesse momento assim, para o bloco seguinte, sim, porque é uma história que nos toca muito, né, gente? Muita luta. Na 5ª comunidade terapêutica, e houve realmente esse encontro maravilhoso, Jesus com ele ali, mas você vai contar depois para nós, e tem músicas que você vai cantar também. É com você, meu irmão? Com certeza, padre. E nessa canção eu relato também um período da minha história, né? Sempre a minha história é cantada. Então eu canto para você essa canção. Foram dias, foram anos longe de casa. Admito que o orgulho machucava. Eu sempre quis voltar, mas o pecado não deixava. O inimigo me iludia e me enganava. A agonia foi ferindo e machucando. A imagem do Senhor desfigurando. No instante em que gritei e ajuda eu clamei, eu sentia a tua mão me levantando. Decidi de uma vez por todas entregar a ti meu coração. Voltei pra minha casa, meu Pai, quero teu perdão. Decidi de uma vez por todas entregar a ti meu coração. Voltei pra minha casa, meu Pai, quero teu perdão. Linda música, Cláudio Lima. Foram dias, foram anos longe de casa. Linda canção, gente. Estamos acolhendo aqui o Cláudio Lima, de Catanduva, São Paulo. Ele que está dando seu testemunho para nós, de tantas maravilhas que ele experimentou, falou da primeira parte da sua vida, e agora ele foi encontrado por Jesus na 5ª comunidade terapêutica, onde ele estava buscando a recuperação. E ele falava dos anjos que Deus enviou, né, o amor exigente. Você estava lá nessa 5ª comunidade e de repente você falava, antes do intervalo, foi lá o pessoal te levar. Isso, o direcionamento, né, de uma comunidade voluntária, a qual eu, já na 5ª, como eu disse, estava fazendo uma experiência. Mas eu digo que algumas das comunidades que eu passei foram, além de estar ali por um período muito breve,
foram refúgios, né? Sim. Porque naquela dependência, às vezes outros problemas geram, problemas sérios, né? Por causa da vida do crime, da vida, né? Da vida desregrada. E muitas vezes eu fugia dos problemas, né? Para procurar um refúgio, Sim. um argumento, né? Mas naquela quinta comunidade não foi assim, né? Eu me deparei realmente com uma experiência com Deus, né? Eu percebi essa graça de Deus tocando o meu coração. Foi inevitável resistir, né? Aí eu comecei a me abrir. A canção, a música é uma ferramenta que Deus me deu a graça de poder E também. lá você tocava na comunidade? Comecei também, a cantar, comecei a exercitar aquilo que eu já sabia cantar, porque minha mãe, né, Dona Rita, lá de Oswaldo Cruz, minha mãe sempre, depois da retomada de caminhada na igreja com o Amor Exigente, começou a participar dos grupos de oração, apostolado, e as canções que ela cantava, ainda quando eu estava na ativa, na dependência, eu aprendi sem querer, né? Então, lá na comunidade terapêutica... De tanto ouvir. De tanto eu ouvir ela cantar, porque ela não reclamava, ela não brigava. Ela orava, ela rezava e ela cantava. E você lembra alguma música assim que ela cantava, não? Ela cantava aquelas canções, né? Aquelas canções dos trechinho terços, aqui, né? assim, a capela, você lembra? Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o teu fulgor. Sim, eu quero que o teu amor ajude o meu irmão. Isso, e ela cantava e às vezes quando eu chegava pelas madrugadas ou pelas manhãs, eu ouvia minha mãe cantando. Inclusive até o louro, né? O louro canta as canções em casa. E às vezes até o louro me ensinava a cantar, porque o louro cantava as canções quando eu estava ali naquela situação. Mas você sabe que me toca muito você falar da mãe, porque quando a gente vê uma pessoa que a gente ama num sofrimento, geralmente dá uma geral na gente, uma angústia, uma angústia, uma baixa. Eu acho que cantar é a última coisa. Acho que é chorar, às vezes reclamar, murmurar. Tem mãe que faz assim. Porque, meu Deus, acontece. É o tal do porquê para lá, porquê para cá. E a Dona Rita, né? Dona Rita, acho que ela não encontrava palavras, e a Dona Rita, cantava. ela cantava. Então, tá vendo, mamãe, você que está nos acompanhando? Às vezes, você vendo o seu filho num caminho que não agrada o seu coração, dá esse desespero, deita no sofá, deita na cama. Jesus, eu já não tenho mais forças. Olha o que o Cláudio está dizendo. A mãe dele ficava cantando, louvando. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou, Jesus, toque no meu filho, toque na minha família, toque em mim. E isso impressionava você, com certeza. A sua mãe ali, apesar de tantas coisas, ela cantando, louvando. Em alguns momentos eu até parava, né? Procurar entender aquilo. Ela permanecendo, que é o tema que eu estou falando hoje, permanecendo no amor de Jesus nas adversidades. Sim. Porque permanecer quando tudo dá certo, meu filho é maravilhoso, não tem nenhum problema, então eu louvo. É fácil, né? Agora, louvar e cantar, e quando as coisas são difíceis, é um exemplo, né? E ela cantando, ela, né, caminhando, por quê? Porque havia uma caminhada ali desde esse grupo do Amor Exigente que cuidava da codependência, porque a família também é ferida, né? Mas lá naquele grupo de apoio, meu pai até hoje participa do Amor Exigente em Oswaldo Cruz. Sim. Seu Higino está lá, firme, 73 anos. Ajudando os outros. Ajudando o grupo de apoio. É até animador lá, né? As pessoas têm um carinho muito grande por ele. E ali, nesse caminho do grupo de apoio, ela encontrava maneiras de administrar a situação, de lidar com a situação. Você falando que estava nessa comunidade, na quinta, e houve esse momento dramático de ou vai ou não vai, né? Isto. E ali, nessa experiência, na quinta comunidade terapêutica em Marília, com a música, eu comecei a encontrar um acolhimento, né? uma acolhida lá, aonde acabaram me convidando para colaborar, às vezes no grupo de oração, às vezes numa Santa Missa. Tinha na comunidade. Fora da comunidade, fora, depois sim. de um período, Sim. né, que eu estava ali já praticamente somando o tempo, uns 5 meses, eu comecei a ir, né, fora da comunidade com a equipe da comunidade. A gente formava um grupo de canto, formava um ministério de música e íamos lá ao encontro da comunidade.
E isso começou a ser algo fundamental para minha, particularmente para minha recuperação. Porque a música também é um remédio, né? Ajuda a curar. Mas me fala, Cláudio, um negócio. Porque a gente está aqui ao vivo, Sim. Tem gente que não sabe como é. É claro, tem coisas que você não pode falar, mas lá dentro da comunidade, assim, não sei se você pode falar as atividades, os outros jovens, como era esse relacionamento com as pessoas, como é a vida assim, das pessoas ali dentro, porque cada um tem uma história, né? Sim. Cada um tem uma cruz, um sofrimento, uma dor, porque tem gente nos acompanhando às vezes até para se motivar, para querer aceitar uma ajuda, porque a gente tem muito jovem vendo. Às vezes a pessoa é resistente, não vou mexer com isso, pelo amor de Deus, não adianta. Até assim para a pessoa que está num problema, se abrir a uma ajuda, a um tratamento. Como que era lá assim, tem as atividades, isso para fortalecer a alma, o corpo, a mente, o espírito? O modelo da comunidade, das comunidades que eu passei, aquilo que você pode falar, é claro. Comunidades voluntárias, que nós vamos de livre e espontânea vontade vivenciar essa experiência. Em comunidade, quer dizer, em família, entre irmãos. Mas o mais importante de tudo aí, para estarmos ali, naquele convívio, é o primeiro passo da pastoral da sobriedade. Sim. É o admitir que eu preciso de auxílio, que eu preciso de ajuda. Então, quando ali nós nos encontramos, já de livre e espontânea vontade, não, realmente eu admiti que eu preciso de ajuda, o convívio começa a ser, né, fraterno, né? Começamos a formar uma família entre irmãos naquela comunidade. E aqueles que ali estavam, como eu já estive, às vezes só fugindo dos problemas, acabam se excluindo, porque não adere ao plano, né? Ao programa de vida nova. Então, a canção, a música, tudo foi me envolvendo com aquela comunidade, né? O acolhimento. Porque assim, tem dia que eu imagino, né? Tem dia que as pessoas estão bem, acordam animadas, e tem dia que as pessoas não estão tão bem. Claro. Então a comunidade é muito importante. É uma família. Uma família, porque o dia que você está bem, que você está animado, você vai socorrer, ajudar, animar aquele que está meio, a gente diz aqui no estado de São Paulo, meio jururu, meio para baixo. E o dia que você acorda, as pessoas, vamos, Cláudio, vamos, cadê o violão? Pega lá. Então a comunidade ela traz essa força, né, de ajuda mútua, de vida de irmãos. Com certeza. E aí você falando da música, tanto para ajudar, quanto para receber também um apoio. Com certeza. Existem períodos, né, da desintoxicação, da abstinência, mas com esse primeiro passo, consciente, admitir que preciso de auxílio, de ajuda, aquelas mãos que se estendem, eu já não resisto mais, como nós dizíamos no primeiro bloco, né? Eu não tenho mais, eu acolho. Eu sei que tudo aquilo que vem é para o meu auxílio. Sim. É o que eu não fiz nas outras comunidades. É o que eu não queria, né? Eu não tinha admitido que eu precisava de ajuda. Ainda eu estava com as razões, né? E ali não. Então, aquele grupo, aquela família que eu me encontrava, naquele ano de 2000 para 2001, foi fundamental para esse encontro com a palavra. Então, era uma harmonia, havia uma harmonia, porque grande parte ali tinha um objetivo. Sim. Desde da animação da comunidade até aqueles irmãos que ali estavam. Porque o que nos anima realmente é a palavra de Deus, né? E aí teve um dia em que houve uma coisa muito forte. Porque comigo foi assim também, quando eu recebi o chamado de Jesus. Eu sempre participei da igreja, mas um dia houve uma coisa muito forte, que a gente guarda até a data. No meu caso, 5/6/88. É uma experiência tão forte com o amor de Jesus, que a gente não esquece. Você fez várias experiências do amor de Jesus, mas teve um dia em que, podemos dizer assim, você foi pescado, né? Jesus jogou assim, e aí, tchum, vem aqui, seu Cláudio, agora você sempre foi meu, mas agora você é meu mesmo. Você lembra a circunstância que foi assim uma retomada, uma reviravolta, né? Até aqui era um Cláudio, e a partir de agora é outro, que se tornou um missionário. Com certeza. Como foi isso? Veja bem, padre, naquele processo de conversão, podemos dizer assim, naquela experiência com Deus, às vezes nós estamos vivendo momentos que a gente, às vezes, pensa que não haverá dificuldades. E nós precisamos estar prontos para as provações, para as dificuldades, mesmo diante, né?
como é o tema que o senhor disse? Permanecer no meu amor, né? Sempre. Sempre. Em todo tempo, né? Na dor, na alegria, em todos os momentos. Mas naquela experiência que eu vivia desse encontro pessoal com Jesus, que Jesus me encontrou e eu me abri a palavra, as consequências da minha vida, né, das minhas atitudes, as consequências que lá atrás eu tinha sido vítima, posso dizer assim, mas que também eu precisava responder por elas, houve no momento que eu estava, naquele momento, no auge da minha fé. Sim. Houve um momento que eu pensei que tudo iria se acabar. Já, depois de um tempo já tocando na igreja. Às vésperas do meu aniversário, no mês de maio, do ano de 2001, lá na comunidade terapêutica, um final de semana já me esperava, pronto para ir para casa, passar aquele final de semana com a minha família. Eu me deparei com a polícia, cumprindo o mandado de prisão na comunidade terapêutica. E o escolhido, né, o freguês, era eu. Sim. E eu fui preso às vésperas da minha saída para passar um final de semana em casa. E quando eu fui olhar os autos, aquilo caiu, tudo caiu, né? Eu fiquei sem chão. E quando eu me deparei com aquela situação, eu me perguntava, que Deus é esse, né? Que Deus é esse? Onde está o amor dele? Onde está o amor de Deus? Porque eu estava tão bem, eu estou tão bem aqui, por que isso aconteceu? Mas o plano de Deus era muito maior. Aí, como o senhor disse, fui preso, caminhei, sim, perdi as esperanças, perdi tudo, mas lembra que eu falei das canções. Depois de 15 meses que eu estava preso num presídio, lá na cidade de Pirajuí, eu um dia na Santa Missa, porque a igreja está presente. Sim, pastoral carcerária. Pastoral carcerária. Depois de algumas missas que eu participei, eu percebi que não tinha animação na missa. E com um jeitinho ali, a gente foi se comunicando. E eu levei meu violão, já, que minha mãe tinha levado para mim um violão. Aquele Giannini, fazendo até propaganda do violão. É. E eu levei o violão lá para a capela do presídio, já preparado. E a pastoral levou as cifras, né, das canções. E quando eu me deparei com as cifras, eu falei, poxa, eu conheço todas as músicas. Comecei a cantar. Ajudar o padre na missa. O padre Sebastião ficou surpreso com aquela dinâmica, né? Parecia que cantava na igreja, e foi isso que ele me falou depois. E esse momento foi o momento que realmente aí foi... Que marcou, né? Que marcou esse encontro, porque aí eu vi... Porque até então eu pensava que tudo estava perdido. Eu vivi um princípio ali naquela comunidade onde eu senti realmente a presença de Deus, o amor de Deus, mas eu vi tudo se perdendo. Quantas vezes as pessoas parecem que, né, perdeu o chão? Só que você falou uma coisa importante, né, Cláudio? Deus, ele tem um plano sempre maior para nós. Sempre. Você ia passar o final de semana em casa, tudo estava caminhando bem, aí piora a situação, mas aparentemente foi uma coisa pior, mas foi para te resgatar plenamente. Porque Jesus não salva pela metade, né? Não. Ele espera o momento para nos resgatar plenamente. Foi isso que aconteceu, a importância da pastoral carcerária ali com você. E naquela celebração eucarística, eu vi realmente a palavra de Deus se cumprir. Estava preso e foste me visitar. Só que quem me visitou não foi apenas, né? Apenas um anjo, como o senhor disse, de carne e osso. Foi o próprio Cristo na pessoa do sacerdote. Sim. Né? Na pessoa do Personam Christi. E ali houve depois um bate-papo, uma conversa. Eles foram embora. Eu fiquei com dúvida, né? Por que tanto interesse em relação à minha história para ir embora? Mas foram embora. E eu não sabia o que iria acontecer, mas a graça de Deus e o amor de Deus é tremendo, é tão grande que a pastoral carcerária, se foi a pastoral carcerária, se foram esses anjos, intercederam junto à direção do presídio, que percebeu que havia um processo parado. Sim. Chamado processo de apelação. E quem vivia na situação que eu vivia, a família não tinha condição de contratar um bom advogado. Era você ficar lá, né? Eu teria que esperar o processo do Estado, a minha vez, toda aquela burocracia que existe. O Estado tem os advogados, Sim. mas existe uma sequência. E a direção do presídio me chamou e disse a mim que
ali estava o meu processo de apelação sendo movido e estava indo único exclusivamente, estava em mãos, e o meu processo estava indo para o tribunal de alçadas. E esse processo foi agilizado, ele foi movido, não foi pelo padre, não foi pela pastoral carcerária, mas foi pelo próprio Cristo que me visitou naquele presídio. Começou uma nova vida mesmo. Foi movido, veio para São Paulo, veio para o tribunal, foi julgado, e aí quando eu pensava que tudo estava perdido, eu recebi a boa notícia, que eu estava sendo livre de um crime que eu não cometi. Que maravilha. Porque os autos diziam que eu fui acusado por fotografia. E não era você, né? E eu não estava, eu estava dentro de uma comunidade terapêutica, mas os problemas que eu andava causando me levou a ser fotografado. E aquele álbum, na emoção que aquela família que foi assaltada viveu, naquele constrangimento, eu creio que julgaram sem saber, mas também depois a história foi nos levando, mas esse sem saber foi motivado para que eu pudesse ter Jesus estava conduzindo a história. Essa história. Gente, estamos acolhendo o Cláucio Lima. O Cláucio vai cantar mais canções para nós no próximo bloco. E ele vai falar agora do trabalho dele. Ele tem uma família, ele tem a esposa, tem filhos. E esse trabalho agora que ele faz com a música, evangelizando e levando esse testemunho para o Brasil e para o mundo. Ei, 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 Jesus, toca no meu coração. Ei, 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 Jesus, toca também no meu irmão. Ei, Jesus, ei, 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 Jesus, toca no meu coração. Ei, 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 Jesus, toca também no meu irmão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados me faz repousar. Junto às fontes de águas puras me leva o Senhor. Eu confio em seu amor. Junto às fontes de águas puras me leva o Senhor. Eu confio em teu amor. Ei, 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 Jesus, toca no meu coração. Ei, 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 Jesus, toca também no meu irmão. Hoje você, como missionário de Jesus, vamos falar um pouquinho agora dessa vida nova. Você já contou tantas coisas importantes que mostra esse amor de Jesus, ele vindo ao seu encontro. A partir dessa manifestação do amor dele, você recebeu a liberdade, e aí você, com o seu violão, com as músicas, foi então anunciando esse amor, espalhando esse amor de Jesus. Hoje você tem uma família sua, além da família papai e mamãe. Como chama a esposa? Minha esposa Silvana. Silvana. E tem filhos? A minha filha Heloísa. É uma filhinha? Uma filha de 9 anos. Que beleza, meu Deus. E hoje, fala para nós dessa sua vida, o seu trabalho, a alegria de ser um missionário, de ser um evangelizador. Ela apoia, sua filhinha apoia também. Eu vi que você tem um CD, você é ali de chapéu, de boiadeiro, tocando o seu violão. Como é servir a Jesus? Esse perfil, né, padre, sertanejo vem do interior, né? Sim. Então, com a graça de Deus, agora eu estou numa nova etapa também. Aquelas canções de lágrimas, de dor, como o senhor disse, elas fazem parte da minha história, mas agora vem um tempo novo. Essa canção que eu cantei, né, é de um amigo, Kleber Falcone, e entre tantas outras que também eu escrevo, com a graça de Deus, celebrando a vitória com alegria, e junto com amigos, eu tive a graça de poder agora estar produzindo um trabalho novo, sertanejo, realmente com uma característica country, sertanejo. Fez lá em Catanduva? Não, estou fazendo aqui em Campinas. Está fazendo em Campinas, isso. Sim. Então, tudo isso é celebrar a vitória, né, de um tempo recente, né? São 10 anos que eu estou na caminhada integral, em missão, mas motivado principalmente pelo testemunho. E depois de um tempo, eu parei e ouvindo a Deus,
eu entendi que a música, ela é apenas o argumento de Deus na minha vida. A música, ela foi apenas a maneira que o Senhor encontrou para me resgatar, cativar, para me acolher. sim. E também a canção hoje tem sido um instrumento de comunicação, né? Através do site, as pessoas buscam, Facebook, as comunidades. Tem aqui, né, o contato, ó. Sim. facebook.com/Missão Entre Amigos. Isso. Missão Entre Amigos é a página. É a página do Face. Ali você coloca mensagens, Isso. música, tudo. A gente vai atualizando. O site é mais objetivo, que é o Hora de Louvar. E através dessa experiência que eu vivo e venho vivendo, eu comecei a encontrar, né? O meu trabalho, embora tenha uma expressão artística, mas o objetivo ele não é o artístico somente, ele é levar o testemunho. Então, às vezes, as pessoas me convidam, Cláudio, vem cantar os padres, os Sim. coordenadores de pastorais e movimento, e as pessoas me convidam, às vezes, para cantar, né? E eu sempre digo assim, grande coisa, né? Chego lá com o meu violão e começo a cantar, começo a animar a assembleia, animar o pessoal, mas eu com os pés no chão, né? Passou aquele tempo da euforia. Sim. E eu sei que aquele momento da música é importante, mas o fundamental, o chamado mesmo é para o testemunho, claro, de uma maneira, naquele momento, né, que aquela comunidade está vivendo aquela experiência de oração, seja um encontro, uma palestra, eu vou ali para falar e sempre concluo dizendo, aí é o momento final do testemunho, eu digo aquela frase que eu guardo no meu coração, que para mudar de vida, não precisa mudar de igreja. Nós podemos mudar aonde nós estamos. Como católicos, Como né? Dentro católicos. da nossa igreja. E a conversão acontece onde nós estamos. Eu termino sempre com essa frase. Então, a música tem sido para mim esse motivo. A gente tem um ministério de música, uma banda, que quando possível nós conciliamos as missões, nos deslocamos, os amigos lá da Diocese de Marília, que é a Missão Entre Amigos, formamos uma banda que me acompanha quando possível. Mas quando não é possível... Você vai com o seu violão. Vou com o meu violão, vou de moto, vou de ônibus, vou de avião, né? Como diz aquela canção. Eu vim de longe, mas eu vou. Chego lá, principalmente, para levar o testemunho. A princípio, as pessoas pensam, né? Olha que legal, ele canta umas músicas animadas, umas músicas que mexem o corpo, levanta Sim. a mão. E aquilo ali é só para preparar o coração, né? E ali, depois do louvor, a gente leva essa mensagem, né? Às vezes com a pregação, às vezes com... Depende do momento que está preparado na comunidade. Que bem. Sabe, Cláudio, que eu estava pensando, a importância da família, né? Você jovem que nos acompanha, você mãe, você pai, a família é tudo para a gente. O Cláudio, a dona Rita louvava quando ele estava naquela situação, o pai participando do amor exigente, a família dele, né, o pai e a mãe, foram muito importantes. E agora ele tem a esposa e tem a filhinha. O que isso traz para você, né? Além do pai e da mãe, agora você tem a esposa, tem sua filha. O que elas motivam você assim a dar o testemunho, a tocar o violão? Uma coisa é o pai e a mãe da gente, né? Você era solteiro, tal, e depois você se casou e ganhou, porque tudo isso é presentes do amor de Jesus, a esposa e vem a filhinha. Isso amadureceu mais ainda a sua missão. Você vai viajar, pega o ônibus ou pega o avião, deixa as duas ali, o coração eu sei que fica pequenininho, apertado, porque é a família, né? Só que elas estão lá em oração por você. Papai está indo, papai não demora a voltar. Então, é um apoio para você também, as duas. Padre, a nossa vocação, né, é o que nos dá a segurança do extraordinário, né? Porque o extraordinário hoje, para mim, é a canção, é a música, é esse ministério, né, extraordinário. E levar o testemunho de Jesus. Levar o testemunho através da música. Mas eu preservo muito, eu tenho assim, sempre testemunhado e associando também, a gente não tem como fugir dos passos da sobriedade, da pastoral da sobriedade, né? Um dos passos, né,
é celebrar a Eucaristia. Sim. Lembre-se que o meu encontro, a minha libertação física e espiritual aconteceu na Eucaristia, na missa lá no presídio. Mas a minha caminhada acontece na Eucaristia. E para mim celebrar os 12 passos da pastoral, eu sempre partilho isso com os irmãos, são 12 passos, não são 8, não são 10. E para que eu possa celebrar os 12 passos, um dos fundamentais para mim, que eu trago assim, que eu preservo muito, é celebrar a Eucaristia. O pão da vida. O pão da vida. E para celebrar a Eucaristia, eu preciso estar, né, na minha família, eu preciso ser esposo, eu preciso ser pai. Estar na graça. Eu preciso estar na graça, eu preciso viver o sacramento do matrimônio, né? Então isso também me anima e me dá a graça da sobriedade, como a gente tem o lema, né, da pastoral, só por hoje. Então a minha família é a base de tudo. O sacramento, a vocação, que é o sacramento do matrimônio, é o que me dá toda a segurança. A paternidade, né? Ter Tudo. tido a filhinha. Pode tudo passar, né? Pode tudo passar, mas essa graça do matrimônio é o que nos estabiliza. Eu sei que eu vou ao encontro da Eucaristia, que eu vou me sustentar na palavra, no alimento, e eu vou conseguir caminhar. Existem dificuldades? É belo, é bonito a gente se comunicar, vir à TV, às vezes em tantos lugares. Mas as mesmas dificuldades que você tem, quem está nos acompanhando lá em casa, eu também tenho. Às vezes eu sempre digo, os problemas mudam de endereço. Mas quando nós celebramos a Eucaristia em família, e família é instituição divina, né, padre? Sim. É sacramento. Ligado na igreja. O que ligar no céu será ligado na terra. É isso que o padre... E saber que quando o missionário sai, né, ele vai levar essa palavra, como é bom saber que ao voltar tem pessoas esperando de braços abertos, a esposa e a filhinha dele. Inclusive, sabe, Cláudio, aqui nós temos um programa, Sobriedade Sim, que faz um trabalho maravilhoso em relação a tudo isso que a gente está conversando. É sempre às sextas-feiras, 9h30 da noite. Assista, você que está tratando, buscando, a sua família, o programa Sobriedade Sim, que tem ajudado milhares de pessoas. A gente está encerrando aqui nossa entrevista, a acolhida do Cláudio. Cláudio, eu queria que você deixasse como mensagem final para quem está em casa. Depois você vai lá no violão para eu dar um recadinho, para você sair cantando. É possível que sejamos curados e libertos pelo amor de Jesus, não importa a nossa situação, se a gente está no fundo do poço, você é um testemunho vivo disso. Olhe para a câmera, Cláudio, e fale para quem está em casa, não desista, força, é possível. Aquela mensagem que está aí guardadinha no seu coração. Com certeza. Porque às vezes a pessoa que está em casa fala assim, não tem mais jeito, eu já desisti, para mim não tem mais solução. Então, finalizando, o que você diria para os nossos amigos que estão nos acompanhando? Você é um testemunho de que é possível. A Deus. O padre falava do programa Sobriedade Sim, eu digo para você, né, quantos meios que Deus encontra para que a gente possa começar a caminhar. Rossini, Dom Irineu, Danelon, Dalva, o pessoal da Pastoral da Sobriedade também tem sido anjos na minha missão, na minha caminhada. Mas o fundamental, depois de compreender toda essa situação, é caminhar. É você estar, né, ao encontro de um suporte, de uma comunidade, a vida de igreja, a vida de comunidade, da sua comunidade. Às vezes não adianta buscar tão longe aquilo que você pode encontrar tão perto, que é Jesus na Eucaristia. É buscar a sua comunidade, buscar caminhar, procurar um grupo de apoio. Você que tem esse problema na sua casa. E ali, você, como diz o Dom Irineu Danelon, nosso fundador da Pastoral da Sobriedade, você vai encontrar histórias de pessoas que você vai falar, poxa, mas a situação dela é mais difícil que a minha. E aí uma vai dando força para a outra, uma mãe para a outra, o pai para o outro, os irmãos, e caminhar. O segredo, né, eu digo para você, é caminhar, como minha mãe fez, sempre caminhou e permanece caminhando até hoje também, creio eu, que é por isso que eu vou batalhando só por hoje, caminhando, porque existe uma intercessão, existem pessoas que caminham, existem pessoas que rezam por mim, mas eu digo para você, mãe, pai, ou família que acompanha, que talvez tenha um problema com a dependência, seja ela qual for, na sua história, na sua casa, diretamente ou indiretamente. Procure um auxílio,
procure o padre da sua igreja, da sua paróquia, para que ele possa te orientar, ou procure diretamente um grupo de apoio, seja ele qual for, um grupo de oração, né? Como também a gente faz parte da renovação carismática, uma pastoral, e você vai se engajando. E quando você perceber, às vezes ainda com o problema, você vai estar sendo auxílio para as outras pessoas. Então, a importância é isso, é viver em comunidade. Sim, comunidade, buscando tudo isso que a igreja oferece. Com certeza. Cláudio, obrigado pelo seu carinho, pelo seu testemunho. Queria que você fosse lá pegar o violão. Às vezes você fica pensando que o mundo desabou. Lutas, aflições, desesperos, conte tudo ao Senhor. Conte seus problemas a Ele, só Ele pode te libertar. Ele é o Deus do impossível, outro Deus igual não há. Confia nele, conte tudo ao Senhor. Confia nele, só Ele pode te libertar.